Chegamos ao quarto painel da quinta edição da Advocados Summit Lisboa. Em destaque agora o tema criptoativos, da fiscalidade à regulação. Um debate para o qual contamos com Susana Duarte, advogada principal da Abreu Advogados, também Hilda Marcelino, responsável da Unidade de Transformação Digital da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A moderação da conversa é feita por Isabel Pinheiro Torres, advogada principal da Abreu Advogados. Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada, Hilda e Susana. É um gosto estar aqui na Advocados Summit. O tema que nos traz hoje aqui, criptoativos da fiscalidade à regulação, é o hot topic do momento, criptoativos. Começamos pela Bitcoin, mas hoje em dia existem milhares de criptoativos que são usados não só para investimento, mas também como modo de pagamento, como modo de participar em plataformas, prestação de serviços, tudo o que possamos imaginar. Estima-se que até 2025 sejam 40 bilhões, que é um negócio que valerá 40 bilhões de euros e, portanto, é um valor muito significativo. Como disse, existem inúmeros tipos de criptoativos, e um dos quais trata-se dos NFTs, que no fundo a característica distintiva é a infungibilidade dos mesmos e surgem no âmbito de arte, como veremos com a Hilda, gaming, todo o tipo de serviços. E ninguém melhor do que a Hilda para nos falar do projeto da Santa Casa. Muito bom dia. E muito obrigada. Eu começava por perguntar o que é Arte Antique? Bem, antes de mais, bom dia a todos também. Obrigada pela oportunidade de virmos mostrar aqui o que é o nosso projeto. A Arte Antique é o projeto da Santa Casa na área dos NFTs e aquilo que pretende é vender obras de arte, neste caso, neste momento para já, obras de arte que se fazem parte do espólio da Santa Casa em forma de NFT. Portanto, lá está um bem digital não fungível certificado. E que tipo de NFTs, estava a falar de obras de arte, que tipo de NFTs é que podemos encontrar? Na Arte Antique, neste momento, podemos encontrar pinturas do século XVI, podemos encontrar relicários que sempre se acreditou que transmitem boa sorte e que trazem boa fortuna a quem os detém. E, portanto, eles neste momento saíram um bocadinho do museu e estão à disposição das pessoas para aquisição em forma de NFT. Eu acho sempre um bocadinho, desculpa interromper, acho sempre engraçado porque acho que quando pensamos na Santa Casa pensamos quase numa instituição mais conservadora, o que não é de todo verdade. Não. Portanto, tenho sempre assim um bocadinho de curiosidade como é que surgiu esta ideia da Santa Casa se lançar no mercado dos NFTs. A Santa Casa, de facto, é uma instituição muito antiga, estamos quase a fazer 524 anos de existência, é um legado e é um marco, mas ao mesmo tempo tem sido também extremamente inovadora na sua história e este é mais um momento em que está a ser inovadora. A ideia surgiu através do nosso parceiro tecnológico que nos abordou e nos despertou para esta realidade. E nós vimos isto como uma oportunidade de, em primeiro, poder monetizar um espólio que temos e que não é de forma nenhuma monetizável de outra forma. Nós não podemos vender, nem queremos, mas não o poderíamos fazer e, portanto, surge como essa oportunidade. Também surge como uma oportunidade de trazer o nosso museu e a nossa Igreja de São Roque, que tem obras tão bonitas e tão valiosas, para a rua e mostrar às pessoas exatamente o que nós temos lá, ajudando-nos a financiar a atividade da Santa Casa. É sempre um desafio, tem sido um desafio ao longo dos 524 anos financiar a atividade da Santa Casa, portanto apareceu-nos como uma excelente oportunidade de o poder fazer. Falou aí de desafios, isto foi um desafio diferente, foi mais difícil do que os outros desafios que a Santa Casa já enfrentou, por assim dizer? Eu acho que todos os desafios são importantes porque normalmente neste tipo de coisas, quando estamos a falar de inovação, seja em que altura for, estamos sempre a falar do desconhecido e neste momento os NFTs, quando nós decidimos apostar e ainda estamos obviamente em crescimento,
quando decidimos apostar, estávamos a falar do desconhecido, estamos a falar de uma área que não tem paralelo, nós não tínhamos nenhuma instituição, não tínhamos nenhum negócio em que com o qual pudéssemos comparar-nos e pudéssemos ir buscar ideias, portanto, nós tivemos que construir as ideias. Não existe também regulamentação nesta matéria, o que para nós também é muito difícil em termos de enquadramento, porque, sendo extremamente inovadores, também temos na nossa forma de estar um profundo respeito pelas leis e pelo cumprimento das mesmas, até porque nós somos uma instituição com um interesse público e, como tal, em muitos casos também estamos sujeitos às leis dos institutos públicos. Portanto, temos sempre muito respeito por essa matéria e isso também tem sido um desafio, tentar sempre manter-nos atualizados e informados. Sim, sobre a falta de regulamentação, eu perguntaria, porque será impossível falarmos de criptoativos sem perguntar a parte fiscal. Portanto, Portugal tem sido vendido como um país crypto-friendly. Sem dúvida, e muito aliada à fiscalidade. As notícias é que nem é só uma questão de ser cripto-friendly, é uma questão de ser um paraíso fiscal para os criptoativos. Pelo menos é essa a mensagem que passa para o Ele exterior. não te tax haven. Totalmente. Claro que esta tem sempre uma certa conotação negativa falarmos de um paraíso fiscal, mas a verdade é sim que Portugal tem sido noticiado. Mas é preciso também um bocadinho aqui perceber que, como ele estava a dizer, isto é um mundo totalmente inovador, isto coloca desafios totalmente distintos, nomeadamente em matéria fiscal. E o que se passa em matéria fiscal é que não existe uma opção do legislador no sentido de prever um regime fiscal mais favorável para os criptoativos. O que existe é uma ausência de normas. E isto aqui, sobretudo, na área das pessoas singulares, porque quando estamos a falar de pessoas coletivas, as normas do Código, neste caso do Código do IRC, são muito mais abrangentes, de forma a abarcar todo o tipo de rendimento, todo o tipo de lucro, todo o tipo de proveito. Quando entramos no campo das pessoas singulares, aí sim é que esta questão de Portugal ser um paraíso fiscal se coloca. E mais uma vez, isto não é uma opção legislativa, isto é quase um incidente, uma ausência de regulamentação, aliada a um pedido de informação vinculativa da Administração Fiscal, que foi publicado, se não me falha a memória, em 2016, e que o que vem dizer é que, no caso das compras e vendas ou troca de criptomoedas, e aqui atenção, estamos a falar de criptomoedas, como a Isabel dizia no início, os criptoativos vão muito além das criptomoedas, temos os NFTs, temos outros tipos de rendimentos gerados pelas criptomoedas, seja o staking, seja o DeFi, seja o yield farming. Isto é todo um mundo muito novo e que ainda não há resposta. E todos os dias há uma coisa nova. Totalmente. Isto é um mercado que evolui a uma velocidade que é muito difícil do legislador conseguir acompanhar. O nosso legislador parece que ainda só está a dar o primeiro passo. Claro que temos esse pedido de informação vinculativa da Administração Fiscal, que é um bocadinho aquilo que é noticiado, de não é tributado como uma mais-valia, não é tributado como um rendimento de capitais, quando muito só pode ser tributado se estivermos a falar de uma atividade, um rendimento de uma categoria B, de uma atividade empresarial e profissional. Só que claro que isto volta a deixar aqui uma zona cinzenta, que é quando é que eu estou numa atividade profissional ou não, e estando numa atividade profissional também há um sem número de questões que se voltam a colocar, seja em termos de emissão de faturas, seja em termos de como é que eu contabilizo ou quando é que eu apuro, qual é que é o meu rendimento, seja em termos dos câmbios feitos das criptomoedas, porque como sabemos em termos de IRS aquilo que eu declaro é em euros. Portanto, nós estamos aqui perante um regime fiscal que é uma ausência de regime fiscal, não é um benefício expressamente concedido pelo legislador. E claro que isto traz incerteza. Por outro lado, as notícias de que Portugal é um paraíso fiscal atraem pessoas. E ao atraírem investidores em criptomoedas, isso também depois traz negócio. Eu acho que não deve ser segredo que a média etária dos investidores em criptomoedas são todos muito jovens. E quando chegam ainda não estão naquela posição de eu quero reformar-me. Não é de todo esse o caso. E, portanto, vêm para Portugal, entendem que Portugal é um país cripto-friendly e querem desenvolver outros negócios, sejam plataformas de NFTs, sejam exchanges, sejam uma série de outras realidades que querem trazer para Portugal. E, portanto, trazendo negócio, aliado também a baixos custos, não é? Temos sentido um interesse crescente porque é mão de obra, são rendas e etc. E depois o próprio sol, não é? Não há cliente que não fale do sunny weather. Comida e pessoas nós ganhamos sempre. Se ainda tivermos este ambiente crypto-friendly, podemos ainda ganhar mais neste mercado.
Claro que depois quando entramos nesta fase de negócios já deixa de sair muitas vezes de uma esfera fiscal e passa mais para uma esfera mesmo de regulatória do regulador. Será mais esse o ponto. E aí a Isabel saberá melhor certamente do que eu. Sim, da perspectiva regulatória, o que se passa é que desde 2020 que temos a matéria regulada para efeitos de branqueamento de capitais, ou seja, aí não há grandes dúvidas, as atividades que sejam por conta de cliente, ou seja, as tais plataformas que se estava a falar de trading, transferência e custódia e administração, estão no fundo sujeitas a um pré-registro junto do Banco de Portugal e, como se disse, é recente, portanto ainda não há duas mãos cheias de plataformas registadas, mas prevê-se que esse número venha a aumentar. E de resto, o que temos feito em geral com os clientes e que a Santa Casa terá passado pelo processo também, é ver o tipo de ativos que é comercializado, portanto, antes de mais perceber o produto e como temos vindo a dizer, todos os dias há um negócio novo, é que não é só o produto que se reinventa, é o modelo de negócio, que às vezes é tradicional, outras vezes nem tanto, e portanto é compreender isso e usar as ferramentas legais que já existem, seja o Código de Valores Mobiliários, se estivermos a falar de certos ativos que apresentam semelhanças com os valores mobiliários e a CMVM nesse ponto foi proativa no sentido de vir explicar que instrumentos é que serão considerados comparáveis e o que vem dizer sobre o tema é dando exemplos concretos quando há uma expectativa de conduta do emitente, que é um bocadinho o que acontece quando há uma emissão das ações, neste caso quando há uma emissão de criptoativos em que se fala daquilo como o investimento, o investidor pode esperar e este tipo de linguagem, a CMVM pode entender que atividades de intermediação financeira sobre este tipo de produto vai recair no Código de Valores Mobiliários. Por outro lado, o mesmo tipo de instrumento se aproxima a meios de pagamento, ou seja, é usado tal e qual como uma moeda eletrónica, então não faz sentido tratar de diferente daquilo que é igual e vai estar abrangido pela Lei dos Serviços de Pagamento, que também não é novidade, não é? Portanto, no fundo, o que está a acontecer da perspectiva regulatória é fazer aplicar aquilo que já existe e já existia há bastante tempo. Quanto aos NFTs, o caso é muito particular porque, por exemplo, da perspectiva do branqueamento de capitais, nós temos a Financial Ask, portanto a FATF veio dizer basicamente que não havia o risco de branqueamento de capitais que se verifica com outros criptoativos e, portanto, veio clarificar, aí também não gera dúvidas e, portanto, não há incerteza. Por outro lado, o próprio Banco de Portugal também veio dizer que não entendia que o NFT fosse um ativo virtual para este efeito. Da mesma forma que é feito o estudo sobre se é meio de pagamento ou valor mobiliário, consoante estas coisas que estamos vindo a dizer, e tem-se entendido que não, ou seja, no caso da NFT, por exemplo, das obras de arte da Santa Casa, temos um produto já feito. Geralmente no valor mobiliário há uma ação futura, aqui há uma ação acabada, um trabalho feito que é vendido com o NFT. E, portanto, eu diria que a legislação aqui tem respondido aos pedidos e às necessidades dos clientes em geral. Imagino que nessa parte regulatória a Santa Casa também sentiu que, imagino que se calhar não seria esse o ponto. Não sei como é que foi, se houve qualquer relação com o regulador, com o Banco de Portugal, se foram acessíveis, como é que foi, no fundo, a abordagem ao longo do desenvolvimento deste projeto? Até agora o caminho tem sido relativamente tranquilo, nós temos contado convosco para nos ajudar e, portanto, o caminho tem sido feito de uma forma relativamente... Sim, tem corrido bem. Isso é o que eu acho que o regulador tem sido receptivo. Sim. Nós temos aqui o Banco de Portugal por um lado, temos a CMVM por outro e a ASF de Seguros por outro. E eu acho que os nossos reguladores têm sido receptivos a estes projetos e acompanhado a tendência, inclusivamente ao Portugal FinLab, que é no fundo uma plataforma em que é permitido aos interessados apresentar projetos e há um acompanhamento de literalmente tirar dúvidas, não é, sobre o enquadramento legal e, portanto, acho que isso tem corrido bem. E qual é que será o futuro, tendo em conta os regulamentos? Quer dizer, estamos a falar do MiCA, que é um ponto que tem que estar em cima da mesa. Qual é que achas que será o futuro nesse ponto de vista do regulador? Sim. No fundo, o MiCA é um regulamento que ainda se espera que venha a estar em vigor e vem, no fundo, uniformizar a legislação de cada país, o que é sempre bom, quer dizer, saber com o que contar é sempre positivo, diria eu, para implementar negócios. Espera-se que diminua os custos, ou seja, a entidade que hoje está aqui pode ter acesso ao mercado único europeu, sem necessidade de ir estudar e contratar advogados em cada país para saber as regras aplicáveis e, portanto,
é esperado que seja bom. Vem a abranger todo o tipo de serviços, como estamos vindo a dizer, os ativos são novos, mas às vezes os serviços não. E, portanto, há aqui serviços tradicionais de intermediação que passam a estar regulados e bem definidos. Além disso, vem impor uma série de deveres de informação relacionados com o white paper e a explicação daquilo que são as ofertas, o que é sempre benéfico, porque a proteção do investidor traz, no fundo, confiança, e com confiança espera-se que haja mais investimento, diria eu que este será o caminho. A Santa Casa, em termos de projetos futuros, qual é que antevê ser assim a expectativa? Neste momento nós continuamos a trabalhar este nosso projeto e tentar encontrar o melhor público para ele. É um projeto em construção, claramente. Sabemos que os NFTs que temos neste momento e o formato, o nosso modelo de negócio, ainda acaba por ser inovador também dentro do próprio mundo dos NFTs. O mundo dos NFTs, se eu posso dizer tradicional, trabalha muito mais com arte digital, quando trabalha com arte, nem sempre trabalha com arte, também trabalha muito com os gatinhos que já se tornaram um ícone dos NFTs, ou com os cyberpunks, que são muito mais especulativos. O negócio da Santa Casa não é especulativo, não é? Trabalhamos com obras de arte. Gostaríamos também de dar oportunidade a outros artistas e instituições que partilhem os valores da Santa Casa, cujo alinhamento é essencial para que possa existir essa partilha, mas gostaríamos de dar oportunidade a outras instituições e artistas também. Inclusivamente já tem uma parceria? Sim, já temos uma parceria com o Manicômio, em que temos um NFT que é um nativo digital que foi criado propositadamente para ser vendido na Artentic, nossa plataforma. Ligada à saúde mental. Ligada à saúde mental, sim. E portanto, nós vemos o mundo dos NFTs a crescer para muitos lados e acreditamos que nós também temos um espacinho lá em que as pessoas procuram NFTs não só na perspectiva especulativa e de comprar por muito pouco e vender por muito a seguir, mas também numa perspectiva do colecionismo, da recordação. Um exemplo que às vezes damos é quando eu vou, por exemplo, a Fátima ou vou a qualquer lado e compro uma medalhinha e ponho na carteira, que é uma tradição que nós temos de trazer uma medalhinha às vezes na carteira para dar sorte. Eu agora posso comprar um relicário em NFT e ter na minha carteira digital e transporto comigo também, não é? Portanto, são novas formas de ver as coisas que estão em evolução e nós acreditamos que existe um espaço para o modelo de negócio da Santa Casa. Sim, e inclusivamente falava que se pode ter em casa, não é? O futuro será esse, não é? Em vez de ter um passo-partout. Também. Neste momento as grandes empresas de tecnologia e por exemplo, passa a publicidade. Há pouco tempo vi uma notícia da Samsung que desenvolveu um ecrã ao qual podemos ligar a nossa carteira digital e em stand-by eles poderá ficar a passar os nossos NFTs e, portanto, aquilo serve como os quadros que temos em casa. Em vez de termos um quadro tradicional, passamos a ter os NFTs que adquirimos. O mundo digital está a crescer e vai certamente crescer muito mais. Também temos essa esperança. Para dizer que, apesar de tudo, falávamos sobre ser uma instituição que se associou a ser mais tradicional. Da perspectiva regulatória, o que eu sinto é que há uma certa estranheza no início, quando começam a vir as fintechs, não é? Estamos a falar de uma realidade que já tem mais de 10 anos, não é? Começam a vir as fintechs, há uma certa incerteza e talvez se calhar as entidades sentirem-se um bocadinho postas em causa com a concorrência, mas neste momento, pelo menos da perspectiva regulatória financeira, em que temos os bancos e as sociedades financeiras já ditas tradicionais, incumbentes, alinharam totalmente no negócio, ou seja, veem isto como uma série de oportunidades e parcerias, muito mais do que... Sem dúvidas nenhumas, a Santa Casa viu este negócio como uma oportunidade. Como tive a oportunidade também de partilhar convosco, o principal patrocinador deste processo foi a nossa administração.
desde sempre todo o apoio e, portanto, não houve sequer aquela reação que se espera mais conservadora e de achar que de uma instituição como a nossa, não, nós nesse aspecto temos um cariz também muito inovador, sem dúvidas nenhumas. Sim, sim, inclusive os jogos, não é? Quer dizer, Sim. Exatamente. É interessante, eu acho, esta perspectiva inovadora. Eu, na minha opinião, e um bocadinho também porque acho que já estamos a chegar ao nosso tempo, eu acho que cada vez mais fala-se dos ativos virtuais, dos criptoativos, o que seja, como o futuro, mas eu acho que temos que ter uma consciência que eles já são o presente. Portanto, isto é o que nós já temos hoje, esta realidade existe. Há uma série de projetos muito interessantes, como o da Santa Casa, que opera neste mundo e, portanto, eu acho que chega um ponto em que, e aqui tenho que falar um bocadinho do legislador fiscal por ser a minha área, que o legislador tem que tomar uma opção. Tem que tomar uma opção relativamente à regulamentação fiscal deste mercado. E aqui a opção tem que ter em conta todo o negócio e todos os projetos que isto gera. E, portanto, acho que agora é o momento de optar de uma forma que, se calhar, não desincentive este mercado. Porque a verdade é que nós não nos podemos esquecer que, ainda que se fale dos paraísos, de Portugal como paraíso fiscal para as criptomoedas, temos atraído investidores, temos atraído outros projetos, temos atraído uma série de grandes exchanges e de outras marcas e de outras sociedades que querem estar em Portugal. Nós temos mão de obra muito qualificada e, portanto, o legislador tem que pensar num equilíbrio entre fiscalidade e incentivo ou benefício a este mercado. Ou pelo menos que não seja uma fiscalidade que ponha em causa todo o trabalho que foi feito até agora e toda a evolução que foi feita até agora, que pôs Portugal no mapa em termos tecnológicos. E a verdade é que uma das premissas e uma das vontades que tem sempre sido assinalada é de uma transição digital, é de uma afirmação de Portugal como um hub tecnológico. Isto passa necessariamente por toda esta tecnologia da blockchain, dos criptoativos, sejam eles quais forem. E, portanto, o legislador tem que estar a par disto quando for legislar, porque isto não é uma situação fácil, como disse, isto é um mercado que evolui a uma velocidade surpreendente e o legislador ainda está a dar os primeiros passos. E, portanto, é preciso fazer uma legislação que faça sentido, mas uma legislação que faça sentido também numa perspectiva de futuro, para não desincentivarmos e não acabarmos com o trabalho e com a evolução que aconteceu até agora. Portanto, isto aqui é um bocadinho quase um repto em jeito de conclusão, para que o legislador olhe para este mercado e veja a potencialidade, o que é que pode vir daqui. Sim, sem dúvida nenhuma. A mim resta-me agradecer a disponibilidade de ambas. A Hilda, em jeito de finalização e como li no outro dia numa entrevista mesmo aqui no ECO, e eu acho que já respondeu durante esta entrevista, isto aqui, futuro ou bolha? Para nós, claramente, é um futuro, sem dúvidas. E assim esperamos. Presente. Eu responderia presente. Sim. Resta-me agradecer. Muito bom dia às duas e obrigada pela disponibilidade. E ficamos ao dispor para qualquer questão que surja.